coração, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Erga sua voz e vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai querido. E sabemos também que o Senhor está aqui no meio de nós, Pai. Temos a certeza absoluta que o Senhor está aqui. Pai, em nome de Jesus, que esta noite, Pai, que o Senhor fez para nós, seja uma noite, Pai, a qual o Teu Espírito Santo, Senhor, vai ser derramado aqui neste lugar sobre cada coração. Porque nós estamos sedentos, Senhor, de Ti. A nossa alma, Senhor, meu Deus amado, precisa de Ti, Senhor. Nós anseiamos, Senhor, meu Deus, pela Tua presença, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que estiver, Senhor, meu Deus, sobrecarregado, triste, abatido, que é para a gente chegar até a Tua presença, Senhor, que o Senhor nos alivia, o Senhor nos sustenta, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. Muitos de nós, Senhor, meu Deus amado, chegamos aqui, Senhor, aflitos, Pai, por alguma situação, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra nos alivia. A Sua palavra, Senhor, meu Deus amado, vem nos sustentar, vem nos socorrer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar em cada coração, na nossa mente, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vem com o Teu fogo abrasador, Senhor. Venha limpar todas as impurezas, Senhor, meu Deus amado, do nosso coração, da nossa mente, Senhor, para que nós possamos estar limpos, Senhor, para estar, Senhor, na Tua presença, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa fluir dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja a Tua santa presença, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mais e mais da Tua presença. Nós queremos, meu Deus amado, uma experiência profunda contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não nos conformamos, Senhor, meu Deus amado, com essa mesmice, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, meu Deus amado, ser cheios da Tua presença, Senhor. Então vem, Espírito Santo, faz conforme o Senhor quer, Espírito Santo de Deus. Vamos apraz a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Vamos louvar e vamos exaltar o Teu santo nome, Senhor, para a glória e louvor de Ti, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia, papai. Nós queremos declarar isso, Senhor, que foi lido aqui na Tua palavra, Senhor. Que assim como a corça, Senhor, ela anseia pelas águas, assim nós ansiamos, Deus, por Ti, pela Tua presença, Jesus. Aleluia. Faz chover, Senhor, em nosso meio. Águas de cura. Oh, águas de avivamento. Faz chover. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti.
defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Quem é esse amigo? Aleluia! O Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Oh, não, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus, e não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Cante isso, não, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer, Deus. Oh, Deus, aplaudimos a Ti, Deus, exaltamos Teu santo nome, Deus. Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Jesus. Não há outro além de Ti, Papai, não há. E não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada
há nada melhor do que estarmos diante desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Não há nada melhor, Deus. Seja adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou
Pode sentar em nome de Jesus. Ore com fé, diga: Deus, seja qual for eu estou na tua casa. teu problema, amigo, eu te convido a Senhor Jesus, nessa noite nós queremos render graças a Ti, Senhor Jesus, e todo louvor e adoração ao Teu santo nome, Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja. Nós estamos no Teu altar, estamos prostrados diante de Ti e sabemos que a nossa oração no Senhor não é vã, o nosso trabalho no Senhor não é vão. O louvor diz que vai valer a pena cada esforço, cada batalha, cada peleja que enfrentamos vai valer a pena. E nessa noite nós queremos pelejar, Senhor Jesus, por aqueles que têm passado por enfermidades, por aqueles que têm passado por momentos difíceis, Pai, e que muitas vezes não conseguem, não têm força, Senhor Jesus, para levantar o rosto, para levantar, Senhor Jesus, a voz, para abrir a boca para falar com o Senhor. E neste momento nós intercedemos por este povo, ó Deus, que tem passado por aflições na área da saúde. E como diz Paulo de manhã, ele pediu, repreendendo o espírito de enfermidade do seu povo. E nós repreendemos todo o espírito de enfermidade da tua igreja. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor Jesus, cada um, ó Pai. Muitas vezes não lembramos o nome de todos que pedem oração pra gente, mas o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor pode recolher cada pedido agora, Senhor Jesus. Então o Espírito Santo esteja sobre cada família, sobre cada amigo, sobre cada amiga, Senhor nosso, ó Deus. Aqueles que nós não lembramos, alcança, Senhor Jesus. Faça o terremoto, Senhor, faça a obra, Jesus. E repreenda, Senhor Jesus, o espírito de enfermidade, ó Pai. Repreenda, Senhor, o espírito de desânimo, Senhor Jesus, de estar na tua casa, de buscar a tua face, Senhor. Repreendemos, ó Pai, as artimanhas de Satanás, ó Pai, que tem tentado contra as famílias, ó Deus, que tem, Senhor Jesus, levantado, Senhor Jesus, separações no meio do seu povo, ó Deus, causado, ó Pai, ruptura, Senhor Jesus, no meio das famílias, ó Deus. Nós repreendemos, ó Pai, no nome de Jesus, e te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja cuidando, esteja intercedendo e quebra todas as cadeias, todas as amarras, Senhor Jesus, que o inimigo tem colocado sobre os seus filhos, sobre suas filhas, sobre os seus servos, ó Deus. Repreende, Pai, toda obra contrária, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, há poder no nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que vamos cantar o hino da vitória. Nós cremos que vamos testemunhar o cuidado e o favor de Deus. Por isso, nessa noite, nós glorificamos, exaltamos, agradecemos, ó Pai, pelo milagre que o Senhor vai fazer, pela bênção que o Senhor vai entregar, pela provisão que o Senhor vai realizar nas nossas vidas, ó Pai, pelo cuidado, pelo favor que o Senhor tem conosco, que o Senhor tem feito conosco grandes coisas. E nós queremos te agradecer já, Pai, por tudo que o Senhor irá fazer, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Deus zeloso que Tu és, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Abençoa, Senhor Jesus, teu esposo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a igreja, Senhor, a pessoa dele, Pai. Abençoa, Senhor, repreendendo a artimanha de Satanás, Pai. Repreendendo tudo que não é Deus, e que a tua presença reine na vida dele. Que sempre vale a pena adorar. Restaura a sua saúde completa, Deus. Dá vitória, Senhor. Dá vitória em nome de Jesus. e quem crê jamais desiste de cantar.
secam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. A paz, igreja. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas e agradecer ao nosso Senhor Jesus pela provisão, consagrar as nossas finanças, pedir que Ele nos dê um coração generoso. E eu te desafio essa semana fazer um ato profético de doar para uma pessoa algo que você gosta muito, para destronar no seu coração o espírito de avareza, espírito de apego aos bens materiais, mas doa aquilo que você gosta mesmo. Coloque no seu coração, peça para o Espírito Santo que você pode doar uma roupa, algo que você tenha, que Ele coloque no seu coração. Porque é assim que a gente destrona todo o espírito de avareza, o Mamon, que é o Deus, né, que rege esse mundo financeiro, né? Enfim, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe, Senhor. O Senhor é o Deus que provê, que sustenta. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, que muitas vezes nos prova também, Pai, nessa área financeira, para tirar do nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor não plantou, Pai, para depois o Senhor prosperar, para depois o Senhor exaltar, enfim. O Senhor só quer nos colocar mais perto de Ti, Pai, que muitas vezes o dinheiro, ele toma o lugar que é o seu, Pai. Então, por isso, Pai, nessa noite, Pai, eu declaro sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui, Senhor, uma maior intimidade com o Senhor, Pai. E que o nível, Pai, que esse nível cresça cada vez mais, Senhor, para que eles possam receber os tesouros do céu, Pai. Para que eles possam ser mordomos, Pai. Porque nestes dias difíceis, Pai, nós precisaremos, Pai, de recursos financeiros para abastecer aqueles que futuramente irão precisar, Pai. Então nós estamos aqui à Tua disposição, Senhor. Nos usa, Pai, como mantenedores, Senhor, não só dessa obra, dessa igreja maravilhosa, que o Senhor tem propósito, promessas, que o Senhor tem um grande avivamento para realizar aqui, mas que nós possamos ser coluna, Pai, financeira nos lugares que o Senhor nos levar, Pai. Muitas vezes os nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, um morador de rua, muitas vezes pedinte que passa por nós e nós muitas vezes não demos atenção. Pai, nos dê um coração generoso, capaz de nos compadecer com essas pessoas, Pai. Ao menos se nós não tivermos um dinheiro, mas nós possamos fazer uma oração, nós possamos dar uma palavra, Pai, de consolo para essas pessoas, Paizinho. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, o Senhor é tudo que nós temos de mais precioso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus dono do ouro, da prata, mas nós queremos um coração que te adore sem interesse nos bens financeiros, porque o Senhor nos supre, o Senhor nos ampara e nos sustenta naquilo que nós nem imaginamos e muitas vezes nem merecemos. Obrigado, Paizinho. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fique à vontade. Gasofilácio, Pix. Amém. Glória a Deus.
por favor. Antes das crianças irem, quarta-feira, irmãos, nós vamos ter aqui na igreja um jantar. Então, qual que é o intuito desse jantar? É gerar comunhão. Vai ser preparado um jantar. A gente não pediu nada para ninguém, né? A igreja, ela vive pela fé. Se tiver as contribuições, a igreja, ela, obviamente, vai fazer muito mais, né? Então, se você pode, venha na quarta. Vai ser preparado um jantar aqui, um adorno bonito. Venha, chama um vizinho, chame um amigo, um irmão, né? E venha na quarta-feira às 20 horas. Vai ter um tempo de louvor, né? Curto. E logo nós iremos para uma ministração. O pastor Wagner Oliveira vai estar aqui pregando. E vai ser um tempo muito especial. Então, assim, venha. Quarta-feira, às 8 horas, o jantar aqui na Gileade, para a família, né? Ah, mas eu não tenho marido, não tenho... enfim, você não precisa se preocupar em relação a vir a família inteira. Se puder vir todo mundo, bênção. Mas se não vier, não tem problema. Venha você. Né? Tente trazer alguém com você, vai ser bênção para você estar aqui conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Erga as mãos para cá, vamos orar abençoando os pequeninos. Dos tais é o reino do Senhor. Pai, nós abençoamos os pequeninos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles cresçam na palavra, que eles cresçam no procedimento, na tua unção. Eu abençoo eles e declaro, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, serem discipulados, guiados pela tua voz. Em nome de Jesus, usa a tua serva para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podem ir. Ótimo. Semana que vem. Isso, semana que vem, então, culto missionário. Vai ter o Cine Pipoca das crianças. Ele vai fazer a leitura. Aleluia. Em reverência à palavra, a igreja pode se pôr em pé? Gênesis 47. Amém? Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã. Eles estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país, porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade, e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Versículo 10. Jacó deu sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Estas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali.
José dava mantimento ao pai, aos irmãos, aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Versículo 13. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José os cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou, e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras, e em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos, para que possamos viver, e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes, eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dara certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham que comer. Versículo 23. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem no campo, do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte da colheita pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficarão para o rei. 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos, quando sentiu que ia morrer. Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo, nisto que vou te pedir. Não me sepulte no Egito, quando eu morrer. Tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. Jacó respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. À medida do possível, a gente vai avançando na leitura que a gente tem feito anual. Vamos abrir a palavra do Senhor, que essa paz maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre ti, amém? Abacuque. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Vou pedir para os irmãos aqui, por gentileza, ali, sentado desse lado aqui, ó, a gente fica tudo no mesmo bloco, por gentileza. Abacuque 3. Hoje nós vamos fazer em 2 tempos a palavra, né? E vai ser muito edificante também. Abacuque 3. A gente está falando bastante sobre os profetas menores, sobre o que Deus fez, o que Deus vai fazer
em relação ao mundo. Por exemplo, o que vai acontecer com o mundo? A gente escuta que lutas, guerras, um monte de coisa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O que será que está vindo por a frente? A Bíblia diz que o meu povo peca por falta de sabedoria, conhecimento, né? Então, há um pecado quando a gente não conhece o que vai acontecer. Então, lá em Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2. Eu falei 3, né? Na verdade é 3. Abacuque capítulo 3. Verso 1. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. Como fizestes no passado, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga misericórdia. Vejo que Deus atravessa os desertos, vindo de Edom. O santo vem do Monte Parã. Seu resplendor envolve os céus, e a terra se enche do seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascente do sol. Raios de luz saem das suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para a terra, estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos. Arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição. E a nação de Midian treme diante do terror. Foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividistes o mar. Estás furioso com eles? Não, vinha em tuas carruagens vitoriosas. Pegastes o teu arco e a tua aljava, cheia de flecha, e a dividistes a terra com os rios. Os montes vieram e tremeram. Viram e tremeram. As águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu. Enquanto tuas flechas brilhantes voavam, a tua lança reluzente faiscava. Marchastes pela terra, com a ira furioso. Pisastes as nações, saístes a rasgar o teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagastes a cabeça do perverso, e os descobristes até os ossos. Com tuas armas, destruístes o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da azeitona não dê nada, e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Diga amém. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes, como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Senhor,
Não nos deixe sozinhos. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa a tua palavra, em nome de Jesus. Usa a minha vida. Amém, igreja? O que você faz quando você não tem mais esperança? O que fazer quando você não tem mais resposta? Quando as respostas sumirem? O reino humano, se assim eu posso dizer, ele é estimulado pelo que ele vê. Os homens se estimulam pelo que vê. Deus não se estimula pelo que vê. Deus não se movimenta porque ele está vendo alguma coisa. Deus é movido à fé. O justo viverá. Amém, igreja? O justo viverá pela fé. Existem, meus irmãos, o evangelho, ele é tão complexo, mas tão simples. De manhã eu falei uma ministração sobre banalizar o reino. Falei sobre a fome e a sede, né? Falei sobre uma nação caída e um povo tentando ajudar, tentando passar o que não tem. A fotografia de Lucas 10, o bom samaritano deitado no chão, sem esperança, sem vida. Aquele homem, na verdade, descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Sacerdote, levita, ninguém ajudou. Veio lá o bom samaritano e ajudou. Eu falei sobre a fome e a sede. Hoje à noite eu queria falar um pouquinho sobre quando as suas forças e recursos diminuem. O que fazer? Todos nós temos um ritmo de vida, uma velocidade. Você costuma ser agitado na semana, não? Você é bastante agitado ou você é tranquilo na semana? Agitado? Tem dias que a gente precisa diminuir a velocidade. Senão você não consegue chegar. O reino de Deus é comparado a um homem que não desiste, vai até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê, gente? Salvo. Então, por mais que você na sua casa tenha dias difíceis, por mais que enfrentado batalhas, eu quero dizer uma coisa para você, que todas as batalhas e todas as lutas que nós enfrentamos, existe um propósito nela. Amém? O que te deixa feliz? O que nos deixa feliz? A Lídia orando aqui pelas ofertas, falou de dinheiro. O ser humano tem capacidade de se alegrar quando ele tem dinheiro. E aí eu pergunto para você, por quê? O ser humano, ele muda quando ele tem recursos. Quando ele está cercado de lã. Você já viu quando a pessoa está cercado de lã, como que ela é? E lã aqui na linguagem evangeliquez da igreja, é quando está tudo farto. Esses dias eu lembrava, lá na casa do meu pai, volta e meia, a gente lembra desse assunto, né? Porque ficou eu e meu irmão mais novo, meu irmão um pouco mais velho do que eu, a gente ficou no Nordeste, minha mãe veio, os meus irmãos vieram para São Paulo, e a gente ficou. E me lembraram que o quartinho que a gente estava, nem vaso sanitário tinha. A pergunta, irmãos, que o Senhor tem feito para mim, e eu repasso para você, por que o ser humano se alegra quando tudo vai bem?
Qual é o momento, quando tudo vai bem, que nos instiga a possuir a melhor fé? Você já viu alguém acreditar de todo o coração no melhor momento da sua vida? A pessoa está vivendo o melhor momento. Ela vai estar exercitando a melhor fé dela. Quem está vivendo um excelente momento, usa bastante a fé? Não usa. Aliás, ora. Alguém ora quando está indo tudo bem? Não? Será que alguém ora? Quando tudo vai bem, nós vestimos uma roupagem de tanta alegria. Quando tudo vai bem, nós vestimos uma roupagem tão confortável. Ai das mulheres grávidas naquele dia. A vinda do Senhor, o dia do Senhor, meus irmãos, é iminente. O Senhor Jesus, Ele está tratando, Ele está modificando o coração do homem. Sabe por quê? Porque todos os textos bíblicos que falam que os homens de Deus tiveram grandes experiências, não foi cercado de lã. Tem alguém me entendendo aí, não? Amém? As melhores experiências não foi quando a gente estava poupa e vento. É quando as coisas não estavam boas. Você já viu alguém levantar um troféu quando as coisas não estavam boas, não? Você vai ver selfie quando tudo estiver bem, mas quando tudo estiver mal, ninguém quer fazer selfie. Por quê? Porque ninguém quer relacionar a imagem à fraqueza. Sim ou não, gente? Ninguém quer relacionar. Agora, Deus não vê como o homem vê. Lembra da escolha de Davi? Os irmãos de Davi tinham currículo. Davi não tinha. É ou não é? Não tinha. Né? Só que tem um porém. Você muda de fase. Somente. Você muda de fase para melhor. De uma forma notória. Quando você é aprovado na aprovação. Amém? Você pode dar um glória aí? Quando nós somos aprovados, significa que teve motivos para desistir, mas não desistiu. Você teve motivo para abandonar tudo, e você não abandonou. Você teve motivos para não servir a Deus, mas está servindo a Deus. É por isso que o profeta Abacuque coloca o Deus vivo num pedestal muito alto. O Deus que fende montes, o Deus que espedaça guerreiros, inimigos, o Deus que faz coisas extraordinárias, o Deus que para o sol, o Deus que faz isso e aquilo. E ele termina o capítulo 3, a oração dele, relacionando fraqueza a sucesso. Por quê? Ele termina o capítulo 3 relacionando fraquezas à alegria. Você prestou atenção? Dá uma olhada, por gentileza, aqui, ó. Lá no finalzinho. Essa semana eu peguei um resfriadinho. A voz está diferente. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 18. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Por que ele fala de alegria depois de luta? Por que ele fala de alegria depois de viver tanta batalha, tanta provação, tanta dificuldade? Porque foi para o curral, não tinha nada. Foi para a figueira, não tinha nada. Não tinha. O versículo poderia terminar assim: e fomos, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, todavia o Senhor é a minha força. Poderia terminar assim.
Mas o versículo relaciona a alegria. Por quê? Porque quando eu relaciono a alegria a momentos bons, eu estou definindo que só um único viés, só uma única forma eu consigo ter êxito e alegria, que é quando tudo me vai bem. E não é verdade. Porque o reino de Deus, os valores são invertidos. É ou não é? Invertidos. Tem dia que você não está no seu melhor dia. Tem dia que você não está na sua melhor performance. Mas você não deixou de acreditar, você não deixou de batalhar. Amém, igreja? Você não desistiu. Até a salvação, a gente só consegue conquistá-la se a gente perseverar até o fim. Se nós não perseverarmos até o fim, nós não vamos conseguir. O reino de Deus não é comida e nem bebida, amém? O que é comida e bebida? Falei de manhã sobre isso. Comida e bebida fala de provisão, fala de sustento, fala de um reino, fala de uma teoria limitada, porque a gente come, daqui a pouco está com fome. O reino de Deus é paz, alegria, amor no Espírito Santo. Não dá para medir, meus irmãos, não mencionar. Há um texto dos evangelhos que fala que Pedro tentou pescar a noite inteira. Se não me fala a memória, é João 21. Pedro lançou a rede, foi para o alto mar, usou as técnicas cabíveis e imagináveis, não pescou nada. Por quê? Porque quando as coisas não dão certo, para Deus é importante. Vou repetir a frase. Quando as coisas não dão certo, para Deus é importante. Por quê? Quem aqui lembra da prova que você fez, que você foi aprovado na escola, na empresa? Tem alguém que lembra de algum processo, não? Que passou? Tem ou não? Tem. Vamos lá. E quando você não passou, quem lembra? Não passei. O que mais marcou? Ser aprovado ou ser reprovado? A reprovação. A reprova marca mais, porque mexe com o ego. Essa semana treinando um pouquinho, tem lá um jovem que está fazendo, é um universitário, estagiário lá da academia. Eu falei para ele assim: e aí, rapaz, e a carta, deu certo? Que ele ia fazer a prova prática. Ele falou: rapaz, fui reprovado, você acredita? Eu vi a tristeza no rosto daquele garoto. Fui reprovado. Eu esqueci de dar seta. Cara, o carro morreu. Ó, eu tô decepcionado, cara. Falei assim: calma, garoto. Que você vai voltar lá e você vai passar da próxima vez. Por que eu tô falando isso? Porque os momentos de decepção, os momentos que as portas se fecham, os momentos que as coisas saem do nosso controle, essas ações, são esses eventos que Deus usa para a glória e honra do nome dele. Porque você nunca vai ver ninguém dando glória a Deus em coisas fáceis. Tem gente que recebe tantas bênçãos fáceis que nem lembrou de agradecer a Deus. É ou não é? Por exemplo, hoje você almoçou. Possivelmente você orou a Deus, agradecendo pelo almoço. Tem gente que não ora porque não dá tempo, né, irmão? A vida está corrida, entendeu? É ou não é? Está corrida. É uma falha. Precisa orar. É ou não é? Mas tem alguém aqui hoje que se ajoelhou na hora da refeição? Ajoelhado. Tem alguém aqui no auditório? Ninguém. Sabe por quê? Porque comida está fácil. Tem lá em casa. Entendeu ou não? Tem no armário. Acessa a hora que quer. Lá na África, se chegar um prato de comida lá, você sabe o que eles fazem? Eles se ajoelham. Sabe por quê? Porque não tem.
A escassez nos eleva de patamar, gente. A escassez nos eleva. É por isso que a palavra fala, ainda que a figueira não floresça. Porque a figueira não é a minha motivação de estar em Cristo. Ainda que não haja gado nos currais. Tem gente que é assim, se não tiver esse recurso, se não tiver desse jeito, nem conta comigo, hein, Deus. É, não é? Ó, nem vou. Tem famílias que só estão de pé por causa do dinheiro. Se tirar o dinheiro, o casamento acaba. Tem pessoas que só estão na igreja porque tem recurso. Se tirar o recurso, sai da igreja. Tem pessoas que estão na empresa só porque a empresa está conseguindo pagar ainda. Se começar a ter dificuldade de pagar, o que faz? Vai no RH pensando bem, não vai dar para ficar aqui. Não tem. Porque esse mundo é movido à recompensa, a lei da recompensa. Eu ganho e faço, eu ganho e faço, eu ganho e faço. O reino de Deus não trabalha com recompensa. Tem dia que não tem nada e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tem dia que não tem resposta. Tem gente que fica bicudo, fica 2 dias sem conversar com o Senhor, hein? Já pensou o pé de barro falar isso para Deus? Só porque não recebeu, nem papo em 2 dias. Miserável, não consegue, sabe nem se vai acordar amanhã, depende do eterno e ainda quer botar banca. Eu só queria, por que eu estou trazendo essa reflexão? É para falar para a igreja que nós não somos movidos a dinheiro, nós não somos movidos a comida, nós não somos movidos a coisa, o reino de Deus não depende disso, amém, igreja? Não depende, o reino de Deus é além disto. O reino de Deus, ele é superior a essas coisas. Pedrão tentou a noite inteira, não pescou nada. Nada. De manhã, o assunto que rolava na praia, sabe qual que era? Rapaz, o negócio tá osso. Não, nem põe a rede lá, porque não pega nada. Eu tenho que ficar a noite inteira. Tiago, Lucas, a gente conversando, mas ninguém pegou nada. Nem vai, hein? Nem entra. Era o papo deles, porque não deu certo, entendeu? Agora, as vitórias que deu certo. Ninguém lembra. As coisas que deram certo a gente não lembra. Mas aquilo que não deu, a gente empaca. A gente fica ali, Primeira coisa que eu aprendo, para encerrar minha primeira parte. Quando tudo estiver fora do alcance, do controle, quando tudo estiver fora do eixo, diminua a sua velocidade. Tá correndo? Essa semana, graças a Deus, eu fiz vários cardios, treinando para diminuir meu peso, porque eu senti os incômodos aqui, vou fazer um exame para dar uma olhadinha no meu abdômen, para saber se é gordura no fígado. Eu e o Nivaldo, parceiro de gordura no fígado. O Paulo também, né? Meu Deus. Meus irmãos, tem hora que a gente tem que correr menos. Sabe? Corra menos. Tem gente que ia estar acelerado, correndo, desesperado e tal. Eu tô assim, Ah, é? Entendi. Tô orando. Sabe por quê? Porque se você não diminuir a sua velocidade, você não vai recarregar. Você não vai recarregar. Entendeu? Eu já corri maratona, parece mentira, mas é verdade. Né? Lá em Barbacena, quando eu usava P, entendeu? Faz tempo. As calças jeans caíam todas, né? Tem que usar cinto, de tão magrelo que eu era. 15 quilômetros correndo. A gente não via a hora de chegar a um posto de água para pegar o copo e colocar na cabeça. Por quê? Porque o posto de água era a renovação da maratona. Sem a água, não dava. Até os pelotão de elite também para. Eles pegavam a água. Numa corrida, numa maratona, é por isso que a palavra fala que a gente não tem que se envolver com os negócios dessa vida. Não pode. Objetivo.
naquele que arregimentou a gente, na carreira ministerial, na carreira espiritual. Se você não diminuir o seu ritmo, você não precisa tirar o colete da maratona e falar assim, já deu! Não faça isso. Você vai ser reprovado. Diminua, vá no compasso devagar, mas vá. Mas continue. Diminua o ritmo. Porque nos dias difíceis, você vai precisar de energia para correr lá na frente. E quem chega da metade do caminho para o final sem força nenhuma, vai cair. Não vai sobreviver. Então Pedrão teve as experiências ruins dele e no amanhecer o Senhor disse, agora vocês podem lançar rede. E ele disse, Senhor, mas a noite inteira a gente pescou. E nada apanhamos. Você sabe por que o homem, o ser humano, desanima da vida? Porque a expectativa do homem está em coisas. Segundo princípio, a nossa expectativa nunca deve estar em coisas. Nunca, nunca. Está no Senhor. Ah, mas tudo desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer encontrar homens e mulheres que têm a marca dele, que têm a presença dele, que quer buscá-lo, que quer se enchê-lo. De manhã eu disse que está banalizado. Tem curso agora até para escolher Netflix o filme, sabia não? Sabia, cara? Pra você escolher um filme da Netflix tem curso. Porque é muito filme. Você não sabe o que de manhã eu falei para os irmãos e estou falando hoje agora. Tem hora que você fica assim na televisão, você não sabe o que você vai assistir. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? É tanta coisa. O evangelho está assim agora. É ou não é? Antigamente, vou repetir a frase, antigamente você tinha que levantar para pegar a Bíblia e folhear. Agora você vê no celular. A preguiça é tão grande que é lá na cama, lá babando, vai ler a Bíblia no celular. E outros é pior. Alexia! Pede para Alexia abrir o livro da Bíblia. Então o negócio não está fácil, gente. Não está brincadeira. Como resistir os dias maus, gente? Como? Olha o que diz o verso 17. Quem pode ler aí da igreja, por favor? Para a gente finalizar aqui essa parte. 17. Abacuque 3,17. Você já pensou se as coisas faltassem para você? Será que essa frase sairia da gente, não? Como que a gente consegue falar isso? Se uma coisinha, um grão de areia que acontece com a gente quer abandonar a igreja, a gente quer abandonar a família, a gente quer abandonar o emprego, a gente quer abandonar... Não, se imagina se Jeová apertar o calo. Entendeu? Então o Senhor quer fazer com que você resista aos dias maus. Amém? Agora, como resistir? Paulo vai nos ajudar. Em relação a essa parte, como que a gente vai conseguir resistir? Como que a gente vai conseguir, meus irmãos, se manter? Porque os fins dos tempos já chegou. Falta quantos anos para Jesus voltar? O Paulo sabe, ele vai falar para nós. A paz do Senhor, igreja. Trazer uma breve reflexão aqui para os irmãos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Então, para a gente acompanhar junto a leitura. 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20. Senhor, usa minha vida, Pai, para continuar alimentando o Teu povo, Senhor, por amor à Tua obra, ao Teu nome, à Tua glória, Senhor, que te peço em nome de Jesus.
está escrito assim. Amém? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês veem aqui, a palavra de Deus nos chama de embaixadores de Cristo. E de fato, eu sou um embaixador de Cristo. Eu me apresento aqui para vocês hoje como um embaixador de Cristo. E quem crê também em Cristo se torna filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Também passa a ser um embaixador de Cristo aqui nessa terra. E o que faz o embaixador? O embaixador, ele está numa terra estrangeira. O embaixador, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele é americano e a base de ação dele é na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. O que ele faz? O que o embaixador faz? Ele representa os interesses, no caso aqui do exemplo que a gente está citando, ele representa os interesses dos Estados Unidos aqui na nossa nação brasileira. Ele é um diplomata americano em solo brasileiro. Ele é um estrangeiro numa nação diferente da dele. Ele não nasceu aqui, ele não cresceu aqui. Ele não está formado na cultura brasileira, mas ele é enviado pelo governo americano para ser um representante daquele governo aqui em uma nação estrangeira, em solo estrangeiro. Da mesma forma, nós também, quando nascemos de novo, nós passamos do reino das trevas, Satanás, desse mundo caído, para o reino de luz, do Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós passamos agora a sermos cidadãos de um outro reino. Nós passamos a sermos estrangeiros aqui numa terra estranha para nós. Agora, essa terra que a gente nasceu aqui em carne, cresceu aqui, ela passa a ser estranha para nós, porque algo nasceu em nós, uma nova natureza surgiu em nós quando nós cremos em Jesus Cristo e recebemos o Espírito de Cristo em nós. Nós passamos a ter uma natureza divina, uma natureza celestial. Nós passamos a sermos cidadãos do céu em uma terra estrangeira. E como cidadãos de um reino que não é daqui, nós passamos a sermos comissionados por esse governo celeste a sermos diplomatas aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Nós somos embaixadores de um outro reino. E o que faz o embaixador? O embaixador de Cristo, no caso. Nós recebemos o ministério aqui. Ou seja, o que é o ministério? É um serviço. O embaixador de Cristo, ele tem um serviço para fazer para o seu governante aqui nessa terra. E esse ministério, esse serviço, é o ministério da reconciliação. Nós recebemos uma mensagem do nosso governante, do nosso rei. Lembra que Jesus falou para Pilatos? O meu reino não é daqui. Pilatos falou para Jesus: por que você não está falando comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar das mãos desses caras que querem te matar? Aí Jesus falou: você tem essa autoridade porque você recebeu essa autoridade do céu. Mas o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos, ou seja, os meus guardas, o meu exército, lutaria em meu favor. Jesus Cristo, ele estava numa terra estrangeira, ele estava com uma mensagem, ele veio com uma mensagem de reconciliação. Ele disse: creiam em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês creem em mim, se vocês acreditam em mim, aquele que foi enviado do céu para morrer pelos pecados de vocês, vocês vão receber a vida eterna, vocês vão se reconciliar com Deus, porque vocês são inimigos de Deus. Eu vim aqui do céu, desci do céu para aqui para a terra, para falar para vocês que vocês são inimigos de Deus. Mas o meu Pai me enviou até vocês com uma mensagem de reconciliação. Antes que meu Pai venha e coloque fogo em tudo aqui, eu vim antes para falar para vocês que o meu Pai quer fazer as pazes com vocês.
essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que veio do céu, não é uma mensagem criada por homens, não é uma mensagem criada pela mente humana, não é uma mensagem criada pela carne. É uma mensagem que veio do céu. Jesus Cristo veio do céu e trouxe essa mensagem para nós. O meu Pai quer se reconciliar com vocês. O meu Pai me deu essa mensagem. Olha, se voltem para Ele, se arrependam dos seus pecados, parem de fazer o mal e confiem em mim, porque eu sou o perdão do pecado de vocês. E Jesus Cristo, depois que Ele subiu aos céus, Ele foi morto pelos pecados daqueles que creem nele, para tornar possível essa reconciliação de Deus com os homens. Depois disso, Ele foi ressuscitado dos mortos e subiu aos céus. Mas Ele deixou os seus mensageiros aqui. Nós, aqueles que cremos em Cristo, nós que somos discípulos de Cristo, nós recebemos a missão de levar adiante essa mensagem de reconciliação a esse mundo caído. Nós somos responsáveis por dar continuidade no ministério da reconciliação de Deus com os homens. Ou seja, Cristo se foi daqui dessa terra, mas Ele enviou o seu Espírito Santo. É o Espírito dele que nos capacita todos aqueles que creem no nome dele, para dar continuidade na obra dele. E a obra dele é essa: levar o Evangelho, essa mensagem a esse mundo caído. E a mensagem é essa: se arrependam dos seus pecados enquanto ainda é tempo. Se arrependam e creiam no nome do Filho de Deus, para evitarem a ira que está por vir. Nós estamos falando aqui de diplomacia, de embaixadores, de embaixada. Isso tudo tem a ver com relações internacionais, relações diplomáticas entre reinos, entre países. E de fato, entre nós aqui, entre os países aqui desse mundo, quando há diplomacia entre um país e outro, existe uma embaixada de um país A dentro de um país B. Ou seja, enquanto os Estados Unidos mantêm uma embaixada americana em Moscou, que é a capital da Rússia, ainda há possibilidade de diálogo, ainda há possibilidade de diplomacia, ainda há possibilidade de reconciliação entre as partes, ainda há possibilidade de paz. Mas quando a diplomacia chega ao fim, meus irmãos, quando os países se decidem em se enfrentar militarmente e irem para a guerra de fato, a guerra quente, a guerra militar, qual que é a primeira atitude dos países? É retirar os seus embaixadores daquela outra nação que eles vão começar uma guerra contra eles. Se os Estados Unidos resolverem entrar em guerra com a Rússia e a Rússia resolverem entrar em guerra contra os Estados Unidos, a primeira coisa que eles fazem, antes de enviar o poderio militar para invadir aquele país, para atacar aquele país, primeiro eles fazem: embaixador, os Estados Unidos, ele vai falar: embaixador que eu enviei aí para Moscou, para a Rússia, volte para o teu país. Cidadãos americanos que estão na Rússia, voltem para os Estados Unidos. A Rússia diz para os seus cidadãos russos que estão em território americano, voltem para a Rússia. Embaixadores da Rússia que estão nos Estados Unidos, voltem para a Rússia. Por quê? Porque a diplomacia acabou. Acabou o tempo de graça, de favor. Acabou o tempo de possibilidade de reconciliação entre as partes. Os Estados Unidos não vão enviar bombas para a Rússia, sendo que há cidadãos americanos ali em solo russo. Antes disso, eles enviam um aviso, eles tiram seus cidadãos daquele país. E a Rússia, a mesma coisa, eles não vão invadir os Estados Unidos com bombas, com aviões, sem antes dar um aviso para os seus cidadãos e mesmo retirar os seus cidadãos dos Estados Unidos ali e voltar eles para a Rússia. E isso é só um exemplo, tá, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer com tudo isso, meus irmãos? Hoje, há ainda uma possibilidade de diálogo entre o reino dos céus
e o reino do mundo, que Satanás é o príncipe. O mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo, desse sistema econômico, desse sistema religioso, desse sistema político que nós vivemos aqui, surgiu da mente de Satanás. É Satanás que promulgou esse mundo como ele é formatado aqui hoje. Mas ainda há uma possibilidade de reconciliação entre aqueles que estão no reino das trevas de Satanás com o reino de luz de Jesus Cristo. Ainda há uma possibilidade de diplomacia, porque os embaixadores de Cristo ainda estão aqui nesse mundo. Você é um embaixador de Cristo aqui nesse mundo, meu irmão? Quem é embaixador de Cristo aqui nesse mundo? Se você é um embaixador de Cristo aqui nesse mundo, você ainda tem uma missão aqui nesse mundo. E a missão é essa, de levar adiante o ministério de reconciliação, o evangelho, aqueles que estão próximos a você, aqueles a quem você está sendo enviado aqui nesse mundo. Por isso a nossa missão é essa, dizer para o mundo, pessoas desse mundo, se reconciliem com Deus, enquanto ainda é tempo. Busquem o Senhor enquanto ainda se pode encontrá-lo. Invoquem o nome do Senhor enquanto ainda Ele está ouvindo. Porque, meus irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês hoje é sobre o arrebatamento. Porque quando a igreja, quando o reino de Deus, quando Cristo, o Rei, invocar os seus embaixadores de volta para o reino, acabou a diplomacia. Acabou a era da graça. Quando o Espírito Santo for retirado aqui dessa terra, e junto com ele todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, quando os embaixadores de Cristo, quando os cidadãos do céu forem retirados aqui dessa terra, meus irmãos, esse mundo vai ser entregue totalmente às mãos de Satanás. Acabou a conversa entre esses dois reinos, entre esses dois países, entre esses dois reinados. Quando Jesus Cristo enviar o seu arcanjo e ele tocar a trombeta, aquela última trombeta, e aqueles que estão vivos serem arrebatados, como a gente cantou hoje, e a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Quando isso acontecer, meus irmãos, aí sim o grande dia do Senhor virá, aquele dia terrível, a grande tribulação que Jesus Cristo disse, vai haver esse tempo em que nunca houve, nunca haverá na história da humanidade. Vocês imaginam o quão terrível vai ser esse tempo, meus irmãos? Que Jesus falou, nunca houve, nunca haverá uma tribulação tão grande quanto haverá nesses tempos, quando a igreja será retirada da terra, meus irmãos. E por que eu digo isso? Porque se você ler a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala a respeito do arrebatamento, que a igreja vai ser retirada da terra, logo em seguida, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a discorrer, começa a falar a respeito do grande dia do Senhor. E ele fala para a sua igreja, mas vocês não. Esse é um grande dia do Senhor, é um dia de ira, é um dia de trevas. Não é um dia alegre, mas é um dia de trevas. É um dia de ira, da ira do Senhor contra esse mundo. Mas vocês não. Aí ele começa a falar para a igreja, mas vocês, meus irmãos, vocês que são embaixadores de Cristo, aqui nessa terra vocês vão ser retirados, porque vocês não foram destinados para a ira. A função de vocês aqui é alertar o mundo a respeito dessa ira vindoura e a respeito de que ainda há possibilidade de reconciliação com esse reino de Deus que em breve virá para despejar sua ira sobre esse mundo depois que a igreja for arrebatada dessa terra. Se vocês acham que é pouca coisa, meus irmãos, começa a estudar a respeito da justiça de Deus, começa a estudar a respeito da ira de Deus. Se vocês forem lá para Juízes capítulo 19, vocês vão entender um pouquinho a respeito de como Deus, ele percebe e julga o pecado sobre a face da terra. Lá em Juízes capítulo 19, nos é contada uma história a respeito ali do povo de Israel, no meio do povo de Israel,
acontecendo um crime ali no meio da tribo de Benjamim. Uma concubina de um levita é estuprada e morta por alguns vadios ali dentro de uma cidade, dentro da tribo de Benjamim. Essa mulher é estuprada e morta. E os cidadãos das tribos das cidades da tribo de Benjamim, eles encobrem esse crime, porque as outras tribos, quando eles ficaram sabendo desse crime, eles foram até as cidades de Benjamim e falaram para eles: entreguem esses malfeitores para que haja justiça no meio do povo de Deus, e essa mácula, essa sujeira, esse crime seja apagado do meio do povo de Deus, e Deus não derrame a sua ira sobre nós, todos nós, o seu povo. E que a tribo de Benjamim disse: não, a gente não vai entregar esses caras. Sei lá por que eles tomaram essa decisão, mas eles não quiseram entregar aqueles malfeitores. E o que aconteceu depois? Houve uma guerra civil ali entre as 12 tribos de Israel, e uma das tribos, a tribo de Benjamim, foi quase totalmente dizimada. Deus promoveu essa guerra entre 11 tribos contra a única tribo de Benjamim. E essa tribo de Benjamim foi quase toda destruída. Só sobrou algumas centenas de homens de Benjamim, ou seja, por causa de um crime, um estupro, seguido de um assassinato, milhares de pessoas sofreram a consequência desse crime, meus irmãos. A ira de Deus se despejou sobre a tribo de Benjamim e quase todo mundo morreu por causa de um crime encoberto. Vocês veem a gravidade que é o pecado e quão severa é a justiça de Deus contra o pecado, meus irmãos. Trazendo para os nossos dias aqui, vocês acham que isso acontecia somente na antiguidade? Vocês acham que Campinas, a cidade de Campinas, também não é digna da ira de Deus? Vocês acham que se a igreja de Deus não for arrebatada hoje, agora, essa noite de Campinas, você acha o que vai acontecer com aqueles que sobraram aqui em Campinas? Vocês acham por que Jesus falou que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra? Porque enquanto a gente estiver aqui, a ira de Deus não é despejada sobre essa terra. E vocês acham que a gente é mais bonzinho que o pessoal de Sodoma e Gomorra? Vocês acham que a gente é mais justo do que essa tribo de Benjamim que encobriu um pecado de estupro e de assassinato, e por causa disso eles foram quase totalmente dizimados? Vocês acham que hoje a gente é mais bonzinho do que eles? Meus irmãos, no final do ano passado eu vi 2 notícias aqui em Campinas, do nosso lado. Um garoto de 3 anos de idade foi estuprado e morto pelo seu padrasto. Foi atendido aqui na UPA Anchieta. Uns colegas meus que trabalham aqui na UPA Anchieta que me falaram, depois eu fui ver essa notícia. Um garoto de 3 anos de idade foi estuprado e morto pelo próprio padrasto. Vocês acham que isso é um crime que Deus já esqueceu? A gente pode se indignar com essa notícia naqueles dias, mas passando os meses a gente esquece. Mas vocês acham que realmente essa terra que foi contaminada por esse pecado, você acha que o sangue desse garoto não está clamando por justiça diante de Deus nessa hora? Em novembro do ano passado também aconteceu a mesma coisa ali no Campo Belo. Uma garota de 10 anos de idade foi estuprada e morta a facadas por um outro garoto de 17 anos de idade. O que vocês acham que acontece com um garoto de 17 anos de idade que estupra e comete um assassinato desse tipo? Talvez alguns anos na cadeia e depois é solto. Vocês acham que isso satisfaz a ira de Deus, satisfaz a justiça de Deus? Meus irmãos, é muito grave os crimes que são cometidos nesse mundo aqui, bem debaixo do nosso nariz. Eu não recomendo, mas se você liga a TV e pesquisa a respeito do que está acontecendo aqui na cidade de Campinas e ao redor do Brasil, meus irmãos, são crimes bárbaros, que está contaminando toda essa terra. Vocês acham que quando Deus se levantar do seu trono
para julgar as nações por causa de todos esses crimes que estão sendo cometidos, vocês acham que vai acontecer com essa terra? Vocês acham que a gente vai ter um julgamento menos severo do que Sodoma e Gomorra sofreu? Sodoma e Gomorra também estuprava e matava as pessoas. Nós também, Campinas também, está estuprando e matando crianças inocentes. Vocês acham que isso é menos grave do que Sodoma fazia? Misericórdia, misericórdia. O livro de Miqueias fala a respeito disso. Se vocês estão amando esse mundo, estão planejando ficar bem aqui nesse mundo, serem honrados pelos cidadãos desse mundo, meus irmãos, sigam o conselho do profeta Miqueias. Ele diz assim: levantem-se, fujam daqui. Essa terra está toda contaminada. Aqui não é o descanso de vocês. Essa terra não tem mais remédio para essa terra. Não tem mais salvação para esse mundo. Quando Jesus Cristo orou pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, ele disse: eu oro pelos meus discípulos, eu não oro pelo mundo, Pai. Por que ele disse isso? Porque esse mundo já está perdido, meus irmãos. Não queiram fazer planos de se estabelecerem aqui nesse mundo, como se aqui fosse o descanso de vocês. Aqui não é o descanso nosso, meus irmãos. Nós estamos aqui temporariamente como peregrinos, como estrangeiros, como embaixadores de Cristo, apenas para levar essa mensagem de reconciliação a esse mundo caído. Cidadãos desse mundo, se reconciliem com Jesus Cristo, com o Pai por meio de Jesus Cristo, enquanto ainda é tempo, enquanto a mão misericordiosa de Deus está estendida para vocês. Porque quando os meus embaixadores serem retirados dessa terra, a minha ira, assim como foi em Sodoma e Gomorra, assim como foi no mundo antediluviano, a minha ira se derramará sem medida, sem freios aqui nesse mundo. Vocês acham que a gente é mais justo e mais inocente que aquele povo que vivia na época de Noé? Meus irmãos, a ira de Deus está pairando sobre esse mundo. Ela só não desceu ainda sobre a terra, porque ainda há cidadãos do céu aqui nessa terra. Ainda há os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Quando Deus der a ordem e Jesus Cristo vier para arrebatar a sua igreja, acabou a diplomacia, acabou o tempo de reconciliação entre as partes. Vocês veem o quão grave nós estamos nesses últimos dias, meus irmãos. Nós somos como Noé. Noé tinha uma mensagem para o mundo daquela época: entrem na arca, porque logo virá o dilúvio, logo choverá de uma proporção que nenhuma carne que respira sobre a terra sobreviverá. Todos aqueles que entraram na arca de Noé foram salvos das águas do dilúvio. Hoje em dia a mensagem que nos é dada: Noé, você é o Noé de Deus para essa geração. E a mensagem é: entrem na arca que Deus preparou nesses últimos dias. Entrem na arca que é Cristo. Entrem na arca que hoje é uma pessoa, que é Cristo. Todos aqueles que estão ligados a Cristo serão salvos. No mundo antigo foi destruído por meio da água do dilúvio, mas essa próxima destruição virá com fogo. O mundo inteiro será queimado com fogo, para que os crimes que foram cometidos, esses 2 crimes, por exemplo, que eu citei, a terra vai ser purificada desses crimes, e por meio do fogo dessa vez. Meus irmãos, que vocês saiam daqui hoje com isso em mente,
com a missão em mente. Aqui na nossa igreja, aqui é um local de reunião dos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui traçando planos, criando juntos a nossa estratégia de levar adiante essa nossa missão de embaixadores. Nós somos uma reunião de cidadãos do céu aqui nessa terra. Nós somos um grupo de embaixadores de Cristo aqui reunidos para nós nos lembrarmos de qual é a nossa missão. E hoje, meus irmãos, como embaixador de Cristo, eu lembro vocês, outros embaixadores de Cristo, qual é a nossa missão. A nossa missão é levar adiante a mensagem de reconciliação de Deus com os homens, porque ainda há tempo, ainda há um pouco mais de tempo. O perdão de Deus é concedido àqueles que se voltam para Cristo Jesus. O perdão de Deus ainda é concedido àqueles que entram na arca, que é Cristo Jesus. Mas um dia, assim como foi a arca de Noé, que se fechou, Deus mesmo fechou a porta da arca de Noé. E assim também, a mão de Deus também vai encerrar essa era da graça e vai arrebatar a sua igreja. E pronto, acabou a misericórdia. Não adiantava a pessoa ser boazinha, mas estando fora da arca, ela era engolida pelas águas do dilúvio. Não adianta você fazer boas obras hoje, não adianta você ser uma pessoa boazinha e ser bem vista pela nossa sociedade. Isso não adianta. Quando o fogo vier, se você não estiver dentro da arca, já era, sabe? A diferença entre os salvos e os não salvos é essa. Ou você está dentro da arca ou você não está. Meus irmãos, saiam hoje com essa mensagem, com essa lembrança, com essa memória. Qual é a missão de vocês aqui? É alertar o povo. A ira de Deus virá. A ira de Deus virá. Busquem a Deus enquanto é tempo. O caminho de reconciliação com Deus é o Santo Filho de Deus. Quer um crime maior do que esse? O amor foi encarnado. O amor, a palavra de Deus se tornou um ser humano. E o que a gente fez com o amor encarnado? A gente assassinou o amor encarnado. A gente assassinou o Filho de Deus. Mas graças a Deus, se você está aqui hoje com o coração cheio do Espírito Santo de Cristo, você foi perdoado de outra hora ter sido um inimigo de Deus. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus por causa de Jesus Cristo, que nos reconcilia com o Pai, que nos reconcilia com o amor de Deus. Graças nós te damos, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu a nós, o Senhor escolheu ter misericórdia de nós, o Senhor escolheu glorificar o teu nome, por meio da tua misericórdia concedida a nós. Nós somos um estandarte de Deus, nós somos uma bandeira de Deus, nós somos uma coluna no templo de Deus. Nós somos aqueles que dirá a toda a criação: olha como Deus é misericordioso. Nós fomos criados para a glória da misericórdia e da graça do nosso Deus. Você, meu irmão, não foi criado para receber essa ira. Você, meu irmão, não foi criado para receber a pesada mão de Deus sobre a tua vida, mas você foi criado para manifestar a criação, a glória da misericórdia e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.